Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo este vídeo. E no dia de hoje nós vamos falar sobre a atividade de número 27 do dia 17 de agosto deste ano de 2020. A atividade 27, ela diz respeito à radiciação com números racionais. Vamos ver se está funcionando a caneta. Funcionando certinho. Muito bem. Pessoal, seguinte, eu vou começar falando sobre essa palavra aqui, ó, porque eu vi algumas dúvidas frequentes da última vez que a gente falou sobre radiciação. Olha só. Radiciação é diferente de radiação. Tá? Radiciação é a conta, é a operação que é o contrário da potenciação. A radiciação geralmente ela é representada por esse símbolo aqui que nós chamamos de radical. A radiação é uma outra coisa que, se vocês pararem para ver, por exemplo, onde tem esse símbolo aqui, né, coisas de raio-x, etc., é uma outra coisa que não tem a ver com a nossa matemática neste momento. Tá? Radiação é uma propriedade química de alguns elementos da matéria, e esse tipo de conteúdo vocês só vão ver lá no ensino médio. Então esqueça isso aqui, ó, radiação. Não é radiação, é radiciação, ok? Eu vou apagar isso aqui para não causar confusões, tá? Mas lembrem muito bem dessa dica que eu estou dando para vocês, ok? Muito bem, vamos mover para cá então. Vamos lá. Radiciação com números racionais. Vou começar a ler aqui, acompanhem comigo. Na última atividade, vimos potenciação com números racionais. A radiciação é a operação inversa da potenciação, como nós já vimos também. No sexto ano, nós começamos a ver a radiciação, mas com números naturais. Lembrando que são números naturais? Aqueles que estão na natureza. 1 é um número natural, 2 é um número natural, 3 é um número natural e assim por diante. 0,1 não é um número natural. Não existe 0,1 árvore. Menos 15 não é um número natural. Não existe menos 15 árvores. Tá? O menos 15 é um número inteiro. Inteiro. Ok? O 0,1 ele já é um número racional. Ok? Muito bem. Vamos lá então. Uma nota. Tá? O 15 ele também pode ser um número racional. Se você escrever, por exemplo, menos 30 meios, tá? 30 dividido por 2, 15. Né? Menos com mais, menos. Tá? Então, menos 15 ele também é um número racional. Ok? Muito bem. Dá para escrever na forma de uma razão. Continuando aqui. Como a radiciação é a operação inversa da potenciação, basicamente ela acaba funcionando da mesma maneira, só que começando ao contrário. Professor, o que quer dizer isso aqui? Vamos ver. Na potenciação, a gente pega um número e repete ele várias vezes para chegar a um resultado. E na radiciação é o contrário. Nós já temos esse resultado, entre aspas, e a gente precisa descobrir qual que é o número que se repete. Exemplo, vamos lá, 2 terços, tá? Isso aqui ao cubo.
Isso aqui seria o quê? Né? Igual a gente viu na aula passada. Vou copiar esse aqui. Tá? 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. É o 2/3 repetido 3 vezes. Certo? Vou passar isso aqui para baixo um pouquinho. Passar isso aqui para baixo um pouquinho. Então, 2/3 ao cubo é o 2/3 repetido 3 vezes. Isso aqui a gente vai ver. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Certo? Muito bem. Então, o que a gente tinha na potenciação? Na potenciação, a gente tem um número, repetiu ele 3 vezes e a gente chegou num resultado. A radiciação ela seria o contrário. A gente já vai ter como se fosse o resultado, né? Do mesmo jeito que a gente já viu. Tá? Aqui é uma raiz cúbica, no caso. Qual seria a raiz cúbica de 8/27? É justamente o 2/3. Né? Qual é o número que se repete 3 vezes para você chegar nesse resultado aqui, 8/27? O número que se repete 3 vezes é justamente o 2/3. Certo? Muito bem. Vamos continuar aqui então. Radiciação com frações. Para realizar uma radiciação com frações é simples. É exatamente da mesma forma que vimos radiciação antes. Mas a base, em vez de ser um número natural, agora é uma fração. O que eu estou dizendo aqui? Ó? A gente viu esse tipo de coisa aqui, ó, raiz de 4, por exemplo, raiz quadrada de 4. Né? Antes, o que estava aqui dentro, ou seja, o radicando, era um número natural. Agora, em vez de ser um número natural, ele vai ser o quê? Ele vai ser um número racional. Certo? Muito bem, uma fração. Então vamos lá. Veja o passo a passo aqui então. Aqui eu tenho raiz quadrada de 4/64. Né? A raiz quadrada de 4/64 é 2/8. Tá? Qual é o número que multiplicado qual é o número que repetido 2 vezes resulta em 4/64? O número que repetido 2 vezes é o 2/8. Essa aqui é a minha resposta. Como essa aqui é a minha resposta, gente, eu posso simplificar, né? Então, 2/8 eu posso simplificar por 2, né? Dividir por 2 em cima e 2 embaixo, e eu tenho a resposta simplificada 1/4, ok? Muito bem. A raiz quadrada de 4/64 é igual a 2/8, e simplificando fica 1/4, ok? Lembre-se, a raiz quadrada pergunta qual é o número que repetido 2 vezes resulta no radicando. Então, olha só, vou passar isso aqui para cá, hein? Olha só, raiz quadrada de 4/64. Muito bem. Qual é o número que repetido 2 vezes? É o 2/8. Tá? Esse 8 não ficou legal, né? Vamos fazer aqui. Pronto, bem melhor. Por que 2/8 repetido 2 vezes vai dar 4/64. Fechou. Continuando aqui então. Neste caso, qual é o número que repetido 2 vezes resulta em 4/64? Vemos que 2/8 vezes 2/8 igual 4/64. E temos nossa resposta. Não esqueça de simplificar. Muito bem. É exatamente isso que eu fiz ali do lado. Outros exemplos. Raiz quadrada. Lembrando, raiz quadrada é 2 vezes repetido. E raiz cúbica é
aliás, raiz cúbica é 3 vezes repetido. Né? Vamos lá então. Olha o exemplo da letra B. Professor, aqui em cima não tem nada no índice. Quando não tem nada no índice, é raiz quadrada. A única raiz que você pode escrever só com um radicando, sem nada no índice, é a raiz quadrada. Qualquer outra raiz, raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, etc., qualquer outra raiz, você precisa indicar o número lá no índice. Se você não indicar o número lá no índice, todo mundo que faz matemática, todo mundo que aprendeu a matemática e tudo mais, vai entender que aquilo é uma raiz quadrada, se não tiver o índice lá em cima, ok? Muito bem. Então nós temos aqui raiz quadrada de 169 sobre 225, tá? A raiz quadrada desse número aqui é 13/15. Fechou, tá? Porque se você pegar o 13/15, repetir ele 2 vezes, você vai resultar nesse aqui, 169/225. Muito bem. Alguns pontos importantes para se observar aqui, ó. Observe que essa raiz não possui o 2 lá em cima no índice, tá? Sempre que não tiver índice, lembre-se que é a raiz quadrada. A única raiz que pode ser escrita sem índice é a raiz quadrada, como eu falei. Segundo ponto a se observar. Veja que o número que foi repetido 2 vezes para chegar no radicando é o número 13/15. A raiz quadrada de 169 sobre 225 é 13/15. Por que 13/15 repetido 2 vezes, né, numa multiplicação, resulta nisso aqui. Muito bem. Olha a letra C. Gente, isso aqui é importante. Vou até escrever grande aqui, ó. Importante. Olhem para cá, presta atenção. Muita atenção aqui, ó. Olha essa letra C. Raiz quadrada de menos 16 sobre 49, tá? E esse símbolo aqui, vocês lembram? Esse símbolo de não existe, tá? No ensino fundamental, gente, a gente aprende vários conjuntos de números. A gente já viu o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, conjunto dos números racionais agora, tá? Depois tem o conjunto dos números irracionais, tá? Depois que a gente aprende esses 4 conjuntos, a gente aprendeu todos os números reais, tá? Todos os números que existem, os números reais. Professor, existe números imaginários? Existe, só que esses números imaginários você só vai aprender lá no ensino médio. Por enquanto, nós estamos aprendendo os números reais. E dentro dos números reais, não existe raiz quadrada de número negativo, tá? Não existe raiz quadrada de número negativo nesses números reais que nós estamos aprendendo. Então, se aparecer uma raiz quadrada de número negativo, enquanto você estiver no ensino fundamental, você simplesmente vai colocar esse símbolo aqui de não existe, ok? Então, olha só, raiz quadrada de menos 16 sobre 49, não existe. Fechou, é essa a resposta. Pode ter um número aqui gigante, raiz quadrada de menos 1.400.000.000 dividido por 2 bilhões, não existe, tá? Não importa o número que esteja ali dentro, ok? Se você tem dúvida do porquê disso, volta um pouquinho em algumas aulas lá e vocês vão ver que existe a explicação, né? Tá? Por causa das repetições, ok? Não vou voltar a falar isso agora, porque senão a nossa videoaula vai ficar muito comprida. Muito bem. Observe que a radiciação com números racionais segue as mesmas regras de toda a radiciação. Se for raiz quadrada e o radicando tiver algum número negativo, não importa se for o 16 ou se for o 49. Se tiver algum número negativo lá dentro, não existe resposta no conjunto dos números reais. Essas respostas só aparecerão no ensino médio. Por enquanto, basta colocar o símbolo de não existe. Raiz cúbica.
Mesma coisa, olha só, raiz cúbica de 8/27 é 2/3. O número que foi repetido 3 vezes para chegar no radicando é o número 2/3. Ou seja, a raiz cúbica de 8/27 é 2/3, porque o 2/3 repetido 3 vezes, né, raiz cúbica repetido 3 vezes, é 8/27. E a letra E, raiz cúbica de 64 sobre menos 125. Raiz cúbica de número negativo existe. É diferente da raiz quadrada. Raiz quadrada de número negativo não existe. Raiz cúbica de número negativo existe. Olha só. Diferente de antes, quando tiramos a raiz cúbica de algum número negativo, existe sim resposta. É diferente da raiz quadrada. O número que foi repetido 3 vezes para chegar no radicando é o número 4 sobre menos 5. Ou seja, a raiz cúbica de 64 sobre menos 125 é 4 sobre menos 5. Por quê? Olha só, se você repetir o 4 sobre menos 5 3 vezes, você vai chegar no radicando de antes. Né? 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4, 64. 5 menos 5 vezes menos 5 dá mais 25, e mais 25 vezes menos 5 dá menos 125. Ok? Muito bem. Observação importante. Se existe apenas um sinal negativo em uma fração, tanto faz o lugar que você coloca ele. Então, escrever 4 sobre menos 5 é exatamente a mesma coisa que você escrever menos 4 sobre 5, que é exatamente a mesma coisa que você escrever o menos aqui fora, 4 sobre 5. Essas três coisas, essas três formas de escrever, são exatamente a mesma coisa. Não importa. Você pode colocar, se tiver só um sinal de menos, você pode colocar em qualquer um dos lugares da fração. Tá? Professor, por que isso acontece? Olha só, vamos pegar uma fração que seja fácil de dividir. Tá? 15 terços, ok? Tá, a fração é uma divisão. A gente sabe que é 15 dividido por 3. Vamos colocar um sinal de menos aqui no 15, tá? Menos 15 dividido por 3. Isso aqui, 15 dividido por 3 dá 5, não dá? Muito bem. Agora, olha só, uma divisão. O 15 é negativo, o 3 é positivo. Menos com mais, menos, tá? Então, essa fração aqui é menos 5. E se eu fizesse o contrário? 15 dividido por menos 3. Não ia dar a mesma coisa? Para pensar um pouquinho, né? 15 dividido por 3 dá 5, o 15 positivo, 3 negativo. Mais com menos, menos. Mesma coisa. E seria igual também se eu fizesse aqui do lado o sinal, né? Vamos ver aqui, ó. O 15 dividido por 3 dá 5. E tem esse menos aqui, menos, tá? Então, qualquer uma dessas coisas aqui, tanto faz o sinal que você coloca. Na matemática, é muito mais comum a gente deixar o sinal no número que está em cima, no numerador, ok? Então, a forma mais comum é essa aqui, mas qualquer uma das três é a mesma coisa. Radiciação com decimais. Olha só, a gente não vai falar muito de radiciação com decimais agora, mas é necessário vocês saberem que isso existe, tá? Da mesma maneira que existe potenciação com decimais, existe radiciação com decimais. É a mesma lógica sempre. As radiciações com decimais nós apenas vamos ver mais para frente, tá? Mas é importante saber desde já que elas existem. Veja alguns exemplos. Raiz quadrada de 0,0625 é igual a 0,25, porque 0,25 vezes 0,25 dá este número, tá? E assim por diante, ok? Muito bem. Agora é com você os exercícios. Nós temos aqui 10 exercícios de raízes. Tem raiz quadrada, tem raiz cúbica, com números racionais, tá? Qualquer dúvida, vocês perguntem, tá? E é isso, né? Se cuidem bem.
Lavem bastante as mãos, se cuidem, saiam de casa só se necessário, usem máscara, é importantíssimo, tá? Importante a gente fazer tudo o que for necessário, o que for preciso fazer contra o coronavírus. Vamos fazer cada um a nossa parte. Lavem bem as mãos sempre. Um grande abraço e até a próxima.